Olá, pensadores! Vamos falar um pouco sobre o Natal. Uma data comemorada mundialmente, ela acontece entre o dia 24 e 25 de dezembro, que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Mas você tem uma ideia de qual é a origem do Natal? Quem inventou o Natal? E até mesmo como surgiram os famosos símbolos natalinos? Por exemplo, as árvores de Natal, o Papai Noel e até mesmo a ceia? Não sabe? Então vem com a gente que vamos explicar tudo para você. Bom, é muito complicado saber exatamente as origens do Natal, em razão das ausências de evidências e falta de fontes documentais que façam essa comprovação. Existe um grande debate entre especialistas e estudiosos do assunto, inclusive envolvendo historiadores e arqueólogos para saber a origem do Natal. Porém, com muitos estudos e pesquisas, podemos ter atualmente uma teoria em relação às origens do Natal. A teoria mais aceita atualmente é que o Natal teve origem de festas pagãs, ou seja, que aconteciam exatamente no dia 25 de dezembro. Essas festas pagãs eram comemoradas em vários lugares, inclusive no Império Romano, em comemoração direta com as passagens das estações. Quando estava próximo ao dia 25 de dezembro, os romanos eles realizavam grandes festividades pagãs, exatamente no dia que acontece o evento astronômico chamado solstício de inverno. Sim, essa palavra é difícil de pronunciar. Que marca o dia mais curto de sol e a noite mais longa do ano, marcando o início do inverno. Nessa festividade é realizado grandes festas em várias partes do hemisfério norte, com o objetivo de ter mais fertilidade e para celebrar também o renascimento do Sol. O renascimento do Sol era um evento muito importante, comemorado pelos romanos, porque eles revogavam pela fertilidade e pelo renascimento do Sol. Esse evento ele se estendia por dias, por diferentes povos do hemisfério norte, entre diversas festas realizadas na época do solstício de inverno. A comemoração que mais se destacou foi no Império Romano, em homenagem ao Sol, ocorrendo exatamente no dia 25 de dezembro. Essas celebrações em relação ao Sol são conhecidas como Dies Natalis Solis Invicti e comemorava o Deus Sol Invicto, o Deus Sol do Império Romano. Existem associações que falam sobre a relação do Natal com uma outra festividade romana, chamada Saturnália, dedicada ao deus Saturno, que durava 7 dias, começando a partir do dia 17 de dezembro. Era uma festividade que envolvia procissões, decorações nas casas, velas acesas e distribuição de presentes. O Natal também é associado com festividades realizadas por muitas outras culturas, além da cultura romana. Com o passar do tempo, a festa em homenagem ao Sol Invicto foi substituída por outro festival em homenagem a Mitra, um deus de origem persa, sendo o deus da luz, que se tornou tão popular na época do Império Romano, por volta do século II d.C. E o festival de Mitra celebrava o suposto nascimento desse deus. Mitra ele era um importante deus adorado pelos romanos e teria nascido em torno de 25 de dezembro. Existe uma teoria a qual diz que o Natal seria comemorado no dia 25 de dezembro como uma estratégia da igreja para abater as comemorações pagãs, como a de Mitra. Outra festa pagã que teve uma forte contribuição para a simbologia natalina, sobretudo no hemisfério norte, foi a festa conhecida como Yule ou Jol. Esse festival era realizado pelos nórdicos da era viking, que se iniciava no solstício de inverno e estendia-se por 13 dias. E foi a partir desse evento que herdaram símbolos natalinos, como a famosa árvore de Natal. Como foi citado anteriormente, acredita-se que o Natal seja comemorado no dia 25 de dezembro como estratégia da Igreja Católica para abater qualquer comemoração pagã. Porém, a pergunta que fica: quem criou ou quem inventou o Natal? A comemoração do Natal surgiu em algum momento entre o século II a.C. e o século IV a.C. Não se sabe o momento exato em que os cristãos começaram a comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Especula-se que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de um mecanismo cristão para conquistar mais fiéis para o cristianismo,
considerando também um fato que os cristãos não sabiam a data real do nascimento de Cristo. Mas como sabemos que o Natal foi criado após o século II depois de Cristo? E quais as datas que foram dadas para o seu nascimento? Segundo historiadores e estudiosos, dizem que não existem menções ao nascimento de Cristo em documentos cristãos anteriores ao século II. O primeiro documento que menciona a existência sobre o nascimento de Jesus Cristo é do ano 200, entre o século II e IV depois de Cristo. Nesse documento, Clemente de Alexandria, um teólogo grego, registrou em papel, em 200 depois de Cristo, menções a diversas datas de estudiosos da época. E essas menções diziam várias datas em relação ao nascimento de Cristo, como 20 de maio, 21 de março, 15 de abril, entre outras datas. E o 25 de dezembro não foi mencionado. Esse documento também aponta uma informação importante, que os cristãos do século II a.C. não consideravam o dia 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. A primeira menção ao dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus Cristo só apareceu no século IV a.C., em uma publicação conhecida como Conógrafo de 354, que era um calendário produzido por Fúrio Dionísio Filocalo. Essa menção ao nascimento de Cristo em 25 de dezembro por Fúrio foi influenciada por uma decisão do Júlio I, Papa da Igreja Católica. Foi no ano de 350 que o Papa Júlio I decretou que 25 de dezembro seria a data da comemoração do nascimento de Jesus. Na mesma época, o imperador Justiniano teve o conhecimento dessa data e declarou feriado nacional no ano de 529. Com o passar dos séculos, o Natal foi se espalhando pela Europa e depois para outros continentes. Vale lembrar que os festivais de inverno já existiam em todo o mundo, desde a antiguidade, e muitas dessas tradições eram festivais que acabavam sendo associados ao Natal, pelo fato de ser no dia 25 de dezembro e por ser festivais relacionados à chegada do inverno. Com o tempo, o Natal se popularizou e incorporou novas tradições. Já em pleno período medieval, a Inglaterra celebrava o Natal, com um festival de 12 dias, com vários tipos de comemorações, como peças de teatros, grandes banquetes, músicas, presentes e decorações natalinas, para o nascimento de Jesus. Mas nem todos apreciavam as celebrações de Natal. A Inglaterra e os Estados Unidos baniram o Natal em alguns estados, por volta de 1659. E essa proibição só foi suspendida por volta de 1971. Nos Estados Unidos, o Natal não era muito comemorado, porém com a guerra civil na época, acabou ajudando e reforçando para muitos a importância do Natal, porque era um momento de paz, momento com família e amigos. Em 1870, após o fim da Guerra Civil, o Congresso americano fez do Natal o primeiro feriado federal do país, que levou bastante impulso para todo mundo, e um grande reconhecimento à importância dessa data. Atualmente, o Natal é comemorado em muitas partes do mundo, sendo um dos maiores festivais cristãos. Celebrado todo ano com presentes, decorações, muita paz e a famosa ceia em família, e o espírito natalino. O Natal moderno que vemos hoje, para muitos, é um significado mais secular e menos religioso, passando a acreditar que o Natal é uma data importante para reforçar a fraternidade e o amor ao próximo. Assim, é comum que este dia tenha ações de caridade, distribuições de alimentos e trocas de presentes. Quando o Natal está próximo, surgem vários sinais representativos dessa comemoração festiva, cada qual com significado distinto e com origem pagã ou religiosa. Quando falamos do nascimento de Jesus Cristo, a representação mais presente em nossa mente é o cenário onde o menino Jesus nasceu, e podemos ver os elementos que fazem parte do presépio, tais como a Sagrada Família, composta por Jesus, José e Maria, o anjo, a estrela e os 3 reis magos. Os 3 reis magos são personagens que visitaram Jesus quando ele nasceu. Eram sábios e viajantes por dias, para visitar o menino Jesus e adorá-lo. Cada um dos 3 magos ofereceu a Jesus presentes, tais como ouro, incenso e mirra. O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, no século XIII, na Itália. O presépio simboliza a união do divino com o terreno, afinal, reúne pessoas, animais e a figura de Deus. Os anjos presentes no presépio são usados na decoração de Natal, que remete a São Gabriel, o anjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Os 3 reis magos são os magos que foram à procura de Jesus para adorá-lo.
e levar presentes, como já dito. E aí está um fator religioso ao lado do costume de dar presente no Natal, o que faz aumentar o lucro do comércio nessa época do ano. E as estrelas no topo das árvores são justamente o sinal seguido pelos reis magos para encontrar o lugar onde Jesus tinha nascido. Os magos foram guiados por essa estrela, ao encontro do menino Jesus. A árvore de Natal também é um dos símbolos mais fortes do Natal. Nem todos montam presépio, mas a maioria montam árvore natalina. Foi Martim Lutero, a principal figura da Reforma Protestante, quem montou a primeira árvore em sua própria casa. Antes de Lutero, as pessoas já usavam as árvores enfeitadas para comemorar a chegada do inverno. É justamente por isso que é utilizado um pinheiro, porque essa árvore é a que mais resiste aos invernos rigorosos. Também a árvore representa a esperança, paz, assim como Jesus para os cristãos. E o Papai Noel, grande símbolo forte do Natal, a figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco, chamado São Nicolau. Ele costumava deixar o saco com moedas de ouro perto das chaminés das pessoas mais necessitadas, que estivessem com dificuldades financeiras. É por isso que ele representa generosidade. Com o passar dos anos, São Nicolau se tornou conhecido e deu lugar ao aspecto conhecido hoje como Papai Noel, que em vez de moedas, deixa presentes para as crianças que se comportam bem ao longo do ano. Ceia de Natal, a sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar as portas das suas casas abertas para receber viajantes. A ceia simboliza união e confraternização das famílias, e assim, em vésperas de Natal, os familiares se reúnem à mesa para a tradicional ceia de Natal, sendo comum peru de Natal, panetone e fruta seca. Guirlanda. Elas são o principal sinal de boas-vindas para quem nos visita nessa época festiva, e por isso que é uma tradição pendurá-las na porta principal das casas. A guirlanda passou a ser utilizada pela igreja, com a adaptação de presentes. O bispo São Nicolau levava presentes para as crianças de família carentes, e também jogava saquinhos de moedas pelas chaminés de suas casas. O bispo viveu no século IV, e com o passar dos anos, essa tradição de presentear foi conhecida mundialmente e acabou se tornando uma tradição em toda a época de Natal. Bom, e se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e seu comentário a respeito do vídeo. Agradecemos a todos e até a próxima.